o compromisso com a verdade e com a justiça. Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O apóstolo Paulo está nos orientando acerca da forma como nós podemos nos vestir da armadura de Deus, nos protegermos e nos prepararmos para a batalha diária. Os versos anteriores, de 10 a 13, nos lembram de que nós estamos enfrentando as ciladas do diabo. Nossa vida não pode ser vivida desconsiderando a verdade de que o inimigo quer nos fazer tropeçar, quer nos fazer desanimar, quer nos desviar do caminho que o Senhor tem proposto para nós. Então, o apóstolo diz no verso 13, portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, agora ele passa a nos demonstrar como é possível, de forma prática, nós nos revestirmos da armadura de Deus, dessa proteção de Deus, desse preparo que Deus nos provê para a batalha diária. E ele diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A ideia é de que a verdade funcione em nossa vida como um cinturão que amarra e une e ajusta as peças da nossa vestimenta para esta batalha. Ou seja, que a base com a qual nós devemos lidar, a partir da qual nós devemos estar firmes, é a verdade revelada do Senhor. Para além de toda a especulação filosófica sobre o que signifique ou não verdade, para além de todo o relativismo dos nossos dias, o crente deve estar lembrado e certo de que a verdade é tudo aquilo que é orientado pela palavra de Deus. Deus nos revela a verdade de que Ele é o Senhor absoluto, de que a vida nossa pode ser resumida simplesmente a partir do fato de se estamos ligados a Deus através da fé em Jesus Cristo ou não. Isso vai determinar o nosso destino eterno. A partir daí, nós podemos considerar que todo o ensino apostólico, bíblico, todo o ensino da igreja é a verdade pela qual nós devemos nos pautar para as questões da vida. A palavra de Deus é a verdade. Nós devemos ter ela por base, por determinante no momento de crise, no momento de dúvida. Assim disse o Senhor, assim são as coisas, assim nós devemos viver. Que essa verdade oriente o nosso dia a dia, nos oriente nesse dia, que ela seja a solução para todas as dúvidas e crises. E ele diz, vestindo-vos da couraça da justiça, a partir dessa compreensão de que a palavra de Deus é a verdade e que ela nos orienta quanto ao certo e ao errado, quanto à virtude e ao erro, o desvio, o vício, nós podemos ter uma vida pautada pela justiça. A ideia é de que nós nos deixemos convencer pela instrução do Espírito Santo, que testemunha ao nosso coração e nos ilumina quanto à compreensão da palavra de Deus, também por meio dos instrumentos que Deus tem disposto a nós, as pregações, o estudo na igreja, a meditação individual e partindo da própria iniciativa do crente sobre as Escrituras, tudo isso é instrumento para que nós sejamos convencidos da verdade e movidos a praticarmos a justiça. A justiça diz respeito àquilo que está ajustado, conformado à verdade de Deus. A ideia é de que essa verdade convença o nosso coração e determine a nossa ação diária. Como nós vamos lidar com o próximo, como nós vamos lidar conosco próprios,
como nós vamos lidar com a vida que Deus dispõe diante de nós, na presença dEle, como viveremos no mundo de Deus, diante do Deus que é o nosso Pai e aquele que já revelou a sua verdade. Que entender e aceitar que a palavra de Deus é a verdade, que Ele nos convença da verdade, nos leve também a praticarmos, a vivermos de conformidade com aquilo que o Senhor já determinou como certo e errado, como virtuoso ou viciado, né, ou pecaminoso, e que isso determine a nossa postura no dia que estamos vivendo hoje. Que o Senhor use da sua graça para conosco, e que nós, de fato, tomemos como cinturão a verdade do Senhor, e que a couraça que protege o nosso corpo, né, vestindo-vos da couraça da justiça, seja uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida justa, que considera o próximo como Deus nos orienta que consideremos, que considera a si mesmo como Deus orienta que nos consideremos, e que considera a vida à luz dos olhos do Senhor. Que o Senhor nos santifique nesse dia, que a verdade e a justiça de Deus sejam o nosso princípio norteador, e que esse dia seja vivido para a glória dele. Assim estaremos nos revestindo para estarmos prontos para a batalha diária que está diante de nós. Deus nos abençoe.